Olá pessoal, bem, hoje vou mostrar para vocês aqui o algoritmo de ordenação, o Merge Sort, que para mim é o algoritmo mais bonito, o mais legal de se fazer também. Então, sem mais delongas, vamos começar. Para iniciar, eu vou mostrar como ele funciona realmente na prática. De que forma? Da forma mais visual possível. Eu tenho 3 formas aqui, só que essa daqui eu já não acho muito legal, essa também não, mas essa eu quero que vocês entendam. Então vamos lá. Eu só vou botar isso aqui só para vocês terem uma ideia. O que é que ele faz? Ele divide no meio, depois ele deixa um elemento só e volta ordenando. Não fica muito claro nesse exemplo aqui. Fica um pouco mais claro porque tem muitos elementos. Mas aqui, você divide no meio e vai isolando cada um e depois volta ordenando. Ó, sozinho comparou. E depois vai reorganizando. Isso para os dois lados. Mas aqui que é o principal, que é onde você tem que entender de verdade. Aqui temos o nosso array. E você tem que pensar o seguinte: o mais de sorte, ele é dividir para conquistar. Então ele vai dividir até não dar mais para ele conseguir conquistar a ordenação que ele quer. Vamos ver como funciona. Primeiro, você tem o seu array, depois você vai dividir ele em dois, que no caso é uma chamada do mais de sorte e outra chamada do mais de sorte. Chamada esquerda e chamada direita. Depois, você trabalha em cima dessa chamada, porque foi a primeira que veio, na ordem. Primeiro a parte esquerda e depois a parte direita. Então, você vai trabalhar com ela. E você vai dividir ela de novo no meio. Agora, dividimos em parte esquerda e parte direita. Então, você vai trabalhar de novo com a parte esquerda. Porque é sempre trabalhando com a primeira chamada. Quando eu mostrar o algoritmo, isso vai ficar mais claro. E eu posso até voltar aqui para explicar de novo. Então, aqui, ó, pegou e dividiu novamente. Essa é a parte esquerda e essa é a parte direita. Então, agora a gente vai ver. A parte esquerda. A parte esquerda está ordenada? Tá. Só tem um elemento. Logo, está ordenada. A parte direita. Está ordenada? Tá. Então, beleza. A gente pode voltar à nossa recursão. No que a gente já volta comparando. Então, você vem para cá e você vem para cá. Já estava ordenado. Mas ele tem que vir até o final. Para ele ficar sozinho. Então, esse par está ordenado. Agora a gente vai passar para o outro lado. O outro lado também só tem um elemento. Logo, está ordenado. Agora a gente vai voltar reordenando, vai comparar. Deixa eu pegar aqui. Vai comparar o de cá com o de cá. Vai ver, ok, qual que é maior, qual que é o menor. Joga para cá. Agora compara esse com esse. E vai reorganizando, voltando. Agora que reorganizar essa parte, vai para outra chamada. A chamada do lado direito. E vai fazer a mesma coisa. Vai dividir e vai voltar organizando. Aí agora, quando a gente tem essas duas partes, a gente vai fazer o merge. O último merge. Que no caso a gente vai pegar esse daqui e esse daqui e ir comparando. Já para ir guardando no nosso vetor original. Tá, aí só ficou assim. Perfeito. Agora, vou mostrar o código, mas depois eu volto ali para ficar mais claro para vocês. Quer dizer, tem essa parte aqui ainda, na verdade. Que é a explicação que é dividir para conquistar, que no caso é extremamente eficiente e estável. Como eu falei para vocês, dividir para conquistar, ele divide o máximo que der, divide no meio, até restarem subvetores de tamanho 1. Porque quando só restarem subvetores de tamanho 1, ele já está ordenado. E depois ele vai juntando, que é o merge. 2 a 2 de forma ordenada, criando subvetores maiores e ordenados. O processo continua até que todos os subvetores sejam juntos em um processo. Eita, sejam juntados em um único vetor final. Maravilha. Esse é o nosso código. Ele é um pouco grande, mas você entendendo a lógica, isso fica mais intuitivo, você perceber isso. Vamos lá, começa aqui no void merge sort, que recebe array, início e fim. Se início for menor que fim, você roda, porque não faz sentido se o início for maior. Então ele já calcula o meio e vai fazer o seguinte: array, início e meio. Então veja, essa é a primeira divisão. Deixa eu voltar aqui no visual. No visual não, no outro site aqui.
ele tem um array, ele vai dividir. Essa é a nossa primeira chamada. Em tese, essa não foi feita ainda, mas ele coloca aqui para você já ter uma ideia geral. Mas nem foi chamado isso daqui ainda. Só foi chamado esses três aqui porque é assim que a recursão funciona. Agora, depois disso, é chamado você. E quando é chamado você, ele reinicia. Só que vai reiniciar com os valores que estavam no subconjunto, que no caso seriam esses. E, como ele chama de novo, ele vai fazer o seguinte. Ele vai recomeçar e vai dividir de novo. No caso, esses dois vêm para cá. E vai fazer esses de novo. Aquele mesmo processinho. Aí, quando ele termina essa parte todinha, essa parte que ele sempre vai esquerda, 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 aí sim que ele vem um para a direita. Que no caso seria quando ele vai terminando e vai começando a chamar o de baixo. E isso quando ele vai terminando, aqui, ele vai juntando. Que ele já comparou aqui, agora ele vai juntando, que é o nosso merge. Bem, acho que deu para entender essa parte. Qualquer coisa pode tirar dúvida, eu posso mandar o site, caso vocês queiram também. Então ele vai dividindo no merge sort até sobrar um do lado esquerdo e do lado direito, e depois ele vai juntando. Mas como que funciona essa junção? Bem, da seguinte forma. Primeiro, ele pega o tamanho do array da esquerda e o tamanho do array da direita. Fazendo uns cálculos aqui, considerando que começa em 0, e depois ele cria o array esquerda e o array direita, ambos com o tamanho que ele já calculou aqui. Aqui, ó. Meio menos início mais 1 e fim menos meio. Depois ele vai guardar os valores da esquerda nesse array e os valores da direita nesse array aqui. E pode ver, aqui é início mais i. E no caso início possivelmente seria 0. É um exemplo. Mais i, então, e o i está incrementando, então vai guardando essa primeira parte aqui. Essa primeira parte aqui, vai guardando, por exemplo. Vem guardando, vem guardando, vem guardando. Só para guardar mesmo. Beleza? Aí ele vai fazer a mesma coisa do lado esquerdo, com a partir do meio, mais 1, mais j. Então, a partir do meio ele vai guardando, 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 guardando. Beleza, então ele só guardou aqui, sem problemas. Ele cria um ponteiro esquerdo e um ponteiro direito, e um k início. Ponteiro não é necessariamente o ponteiro que ele quer dizer, é mais como um marcador para dizer eu tô aqui. Então ele só serve para isso. E seguinte, agora que é o principal. Esse while aqui é o while principal, que realmente faz a comparação e essa troca. E já bota direto no array, inclusive. No array principal. Supõe aqui o esquerda e o direita. Ele vai rodar enquanto o ponteiro esquerda for menor que N1 e o ponteiro direita for menor que N2. Porque se ele for maior que ou igual, já não faz sentido. Porque o ponteiro começa em 0. Como foi colocado aqui em cima. Então vai verificar. Se o esquerda for maior que ou igual ao direita, aí no caso ele vai guardar o da esquerda no array. Porque esse daqui é menor. Nesse exemplo aqui, o esquerda entraria. Seria o esquerda primeiro. E vai incrementando o K. O K é igual ao início, que seria o 0, no caso. E o ponteiro esquerda, que também seria o 0, mas ele é incrementado para passar para o próximo. Aí agora vai comparar. O 10 é maior que ou igual a 4? Opa, não é. O 10 é maior que ou igual a 4. Então, vem para cá. E vai guardando tudo isso no array. Então, exercíciozinho para vocês que é rodar isso daqui de cabeça mesmo, para vocês irem entendendo e criando essa lógica. Depois aqui, por exemplo, se você terminar o array, esse array aqui e esses dois aqui, e sobrar um, você ainda vai ter que guardar. E para isso você vai while. Então, se o ponteiro esquerda
for menor que N1, você vai guardar o que sobrou. É só para garantir que realmente acabou. E, no geral, é isso. A complexidade do merge sort é n log n, que é considerado uma das menores dos algoritmos de ordenação, desconsiderando o quicksort, que ele é n ao quadrado no seu pior caso, mas ele é mais rápido que o merge sort no médio e no melhor caso. Ele é estável, mantém a ordem relativa dos elementos iguais. O uso dele muito eficiente para grandes conjuntos de dados, e especialmente quando a memória não é uma limitação. Importante, o merge sort é um algoritmo de ordenação estável, o que significa que ele preserva a ordem relativa dos elementos iguais. Isso é especialmente útil para aplicações onde a estabilidade é necessária. Isso é importante, essa nota aqui eu acho que é essencial. Merge sort é particularmente útil para ordenar listas ligadas, no caso, listas encadeadas, pois pode ser implementado de forma eficiente, sem usar espaço extra significativo, apenas alterando os ponteiros dos nós. Então, agora, pessoal, qualquer coisa, essa parte teórica é primordial. Primordial que você entenda esse código por cima e que você tenha entendido essa outra parte aqui do Opera. Porque o código é basicamente isso. O código em si é simples, mas a lógica por trás é o mais bonito, eu considero. Agora a gente vai para o código, onde temos aqui o merge e o merge sort. Nossa entrada vai ser essa, e o nosso chamado merge sort é essa, que vai estar chamando o nosso array, o nosso início e o nosso fim. Depois printamos ela. Ok, para começar, se início for menor que fim, beleza, já pode começar aqui, já pode rodar legal. Vai chamar o merge sort. Aí chama o merge sort de novo. E agora vai chamar o merge. O que é que vem aqui? O que vem aqui, como vocês podem ver, vai ser o do início até o meio. E o outro vai ser do meio até o fim. E o outro vai chamar tudo. Então, da seguinte forma: array, início e meio. Eu nem calculei o meio, na verdade, ó. Int meio, que vai ser igual a início mais fim dividido por 2. E da mesma forma esses outros aqui. Meio mais 1 e fim. Esse outro aqui é array. Só fechar isso aqui. Array, início, meio e fim. Certo. Então, essa primeira parte foi feita, que é a parte das chamadas recursivas, que é quando a gente vai isolar o elemento em um subconjunto que tenha apenas um númerozinho. Calculamos o meio e chamamos o merge sort, para no final darmos o merge. Mas como será nosso merge? Da seguinte forma. Primeiro, nosso N1 é calculado, que é o tamanho do nosso array da esquerda. Meio menos início, mais 1. E o nosso N2, que é o fim menos meio. Perfeito. E tem que criar também o lado esquerdo, né? Do lado direito. N2. Certo. Criamos o nosso lado esquerdo, criamos o nosso lado direito, e eles estão com os seus respectivos tamanhos, que é o N1 e o N2. Agora a gente vai guardar os valores que devem estar neles, int i igual a 0, quando i for menor que N1 e mais. É i igual a array início mais i.
Certo. Agora eu vou só copiar isso aqui. J, N2, J, D, J. Aqui esse meio, mais um, mais J. Perfeito. Então aqui a gente já guardou os valores da esquerda e os valores da direita. Para deixar salvo mesmo. Agora criamos nossos ponteiros. Int ponteiro esquerda. Esquerda igual a 0. Ponteiro. Oh não, tem que escrever tudo. Ponteiro direita. E o nosso K, que é igual ao nosso início. Que possivelmente é igual a 0. Só que se coloca início porque não necessariamente ele quer ordenar o array inteiro. Talvez ele queira ordenar do meio para o fim. Então, vai ser só baseado nisso. Agora é a nossa parte principal do algoritmo. Eita. While ponteiro esquerda menor que N1 e ponteiro direita menor que N2. Certo. Agora, se nosso array ponteiro esquerda for menor que ou igual ao direita, aí a gente faz guarda no array principal, na verdade. K++, o valor da esquerda. Ponteiro esquerda, mais. Se não, array K++, isso é igual a ponteiro direito mais. Certo. Eu acho que até aqui tá tudo certo. Vamos dar uma conferidinha. Primeiro a gente cria o tamanho dos nossos arrays, tanto da esquerda quanto da direita. Eles são criados e os valores são guardados nele. Aqui, essa parte do início até o meio e essa parte aqui do meio até o fim, que o array já foi calculado. Ponteiro esquerdo e ponteiro direita. A parte principal aqui, ó, que enquanto o ponteiro for menor que N1 e o outro ponteiro for menor que N2, você pode ir fazendo. Porque significa o quê? Significa que tem elementos para serem comparados. Então, você vai comparando e vai guardando logo ordenado no array principal. Agora, a última parte, que é, por exemplo, se, por exemplo, aqui, nosso array aqui foi igual a 1, 2, 3. E o nosso D foi igual a 10, 20, 30. O que isso significa? Que vai guardar todos os valores de E. Primeiro, no array aqui. E já vai acabar. Já, por quê? Todos do ponteiro da esquerda a gente já guardou. Então esse while vai quebrar. Só que falta ainda colocar no array principal todos da direita. Por isso que você tem que fazer esse while aqui no final. Eita, que negócio feio. While, ponteiro, no caso, esquerda primeiro. Array, K++, isso é igual a E, ponteiro, esquerda. Perfeito. Agora, da mesma forma, ponteiro direita, ponteiro direita. E basicamente eu acho que é isso. Se sobrou alguma coisa, você já pode guardar aqui direto. Porque concorda, se eu já coloquei todos de E aqui, esse aqui vai dar errado. Porque ponteiro esquerda vai ser igual a N1.
No caso, o ponteiro direito, a gente nem moveu o ponteiro direito. O ponteiro direito só se move aqui, mas a gente nem parou nele. Então, ele vai entrar aqui e vai só guardar o resto. Porque não tem nem como comparar. E agora eu vou dar uma rodadinha nisso daqui. Vamos ver como é que vai prosseguir. Pelo visto aqui deu tudo certo. Então, pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. E bons estudos para vocês. Qualquer dúvida podem falar comigo ou com qualquer outro monitor.